Aqui, um ponto que sempre causa bastante dúvida e são as particularidades do produto. O produto ele tem 3 particularidades. Ele tem a retroatividade, que eu vou explicar o que é. Ele tem o prazo complementar e o prazo suplementar. Alguns meses atrás, a SUSEP determinou que o prazo complementar e o prazo suplementar fossem um único prazo, que se chama prazo adicional, tá? A gente se adequou à SUSEP, a gente chama de prazo adicional, mas dentro do prazo adicional a gente resolveu colocar o complementar e o suplementar, porque já é tão difícil entender, se a gente mudar vai ficar um pouco mais confuso para todo mundo, tá? Então, antigamente, a SUSEP exigia que todas as seguradoras dessem pelo menos um ano de prazo complementar para todos os segurados, sem cobrança nenhuma de custo. A gente dá 3 anos de prazo complementar, sem adicional de custo, tá? E agora eu vou explicar o que eles são. Então, a apólice ela tem esse 1 ano de vigência, é uma apólice que você precisa renovar a cada ano, e você tem esse prazo complementar, que são de 3 anos no nosso produto. Caso você receba, a gente tem um cliente aí que falou que tinha seguro nosso com a gente, né, e deixou de renovar ou em outra seguradora. Então, vamos pegar esse exemplo. Você contratou a sua apólice 2021 e 2022, ela se encerrou e você decidiu não renovar mais, tá? E aí, depois de 2 anos, aparece uma reclamação de um cliente seu dizendo que você falhou na renovação ou em algum contrato de seguro durante a vigência da sua apólice, então durante 2001, 2021, 2022. O que acontece? Você já não tem mais apólice, né? Mas você ainda tem cobertura. Por quê? Porque o ato, quando você errou, ele estava coberto dentro da vigência da apólice. Só que a reclamação veio depois. Então, quando a gente fala de apólice de responsabilidade civil profissional, a gente está falando de uma apólice de cauda longa, porque nem sempre, quando a vigência do seguro termina, o risco para a seguradora também termina. Então, se ter falha durante esse 1 ano de vigência da sua apólice, você vai ter dentro da apólice 3 anos de prazo para apresentar qualquer reclamação de alguma coisa que você cometeu de erro dentro do período da vigência. Então, isso é importante. A importância da apólice de se manter renovada, ainda mais para vocês, corretores, é super importante. Por quê? Porque geralmente, os seguros têm vigência de 1 ano. Então, você sempre vai acompanhar a vigência de todas as suas apólices. Então, é importante para que você mantenha sempre a sua apólice renovando, tá? Esse prazo complementar não tem custo adicional nenhum também dentro da nossa apólice, ele é dado para os nossos segurados. E a retroatividade, Mari? Então, a gente tem 2 formas de retroatividade aqui. A gente tem você, corretor, que já tem uma apólice de responsabilidade civil profissional em outra seguradora, tá? E aí veio aqui para o nosso link, ouviu o que a gente está falando, gostou do nosso produto, gostou do preço e tudo mais, e você quer trazer essa renovação para a gente, quando for vencer a sua apólice. Você traz essa renovação com a gente, junto com a retroatividade que você tinha na seguradora anterior. Então, significa o quê? Que qualquer reclamação nova que apareça, se foi dentro da retroatividade ou da vigência atual, vai estar amparado na apólice da CAD. Então, isso também é importante, para que você tenha cobertura para todo esse seu passado, para que você não tenha esse gapzinho, esse intervalo sem cobertura, tá? Um outro diferencial nosso é que a gente dá a retroatividade para seguros novos. Então, você, corretor, que nunca teve contato com esse tipo de seguro e que já opera com a sua corretora há algum tempo e quer a cobertura para o seu passado, você consegue colocar essa cobertura de até 5 anos para trás do ano vigente de agora. Então, eu nunca vi esse produto, eu quero contratar porque eu achei a cobertura legal, mas eu opero com a minha corretora há 3 anos e eu quero cobertura para trás. Então, o que você vai fazer? Você vai contratar essa apólice com retroatividade de 3 anos. Então, qualquer fato desconhecido que possa ser reclamado agora vai ter amparo dentro da nossa apólice, tá? Então, isso também é bem bacana. Perfeito. Foi até uma pergunta do Alexandre aqui. Vamos lá. E, Mari, o Paulo está perguntando se pode contratar plurianual. Pode? Legal. Tá, legal. A apólice, para esta atividade, a gente não faz plurianual. A gente tem... São pouquíssimas atividades que a gente faz, então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando teve o boom aí das vistorias veiculares, eu não sei se
aqui a gente está falando com pessoas de várias regiões, mas pelo menos em São Paulo a gente teve um boom de empresas de vistoria que o Detran exigia que eles tivessem uma apólice de responsabilidade civil profissional, tá? E aí, no primeiro ano, eles exigiam que tivesse uma apólice para poder abrir o CNPJ e tudo mais e poder prestar o serviço. Depois de um ano, eles começaram a exigir dessas empresas que elas tivessem 2 anos. Então, a gente pode sim fazer seguros com vigência plurianual, mas para alguns produtos e para aqueles que realmente a gente entende a necessidade. Como a gente está falando da atividade hoje, de vocês específico, o ideal é que a vigência seja de 1 ano e que você continue renovando a cada ano a sua apólice. Perfeito, perfeito. Posso seguir? Tem mais dúvida? Pode seguir. Vamos lá. Aqui, falando agora para vocês um pouco mais do que a Baeta pode oferecer e do que a ACAD pode oferecer para vocês. Então, não é à toa que a gente é líder de mercado, a gente tem aí uma quantidade de prestador de serviço e de atividades que a gente pode aceitar, hoje, inclusive, dentro da plataforma digital. Então, aqui, fale com o pessoal da Baeta, você que tem interesse, de repente você tem abertura numa associação de médicos, de repente você tem abertura aí para uma galera que está se formando em anestesiologista ou em dentista ou coisa do tipo. Então, a gente atende todas essas atividades que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, desde a área da saúde até áreas que não são da saúde, que são aqueles multiprofissionais. Então, cartório a gente faz para veterinário, para pet shop, para médico, dentista. Hoje em dia está muito em alta o biomédico, então a gente cobre também esse possível dano estético, o próprio dentista que faz a harmonização facial. Então, aí tem uma gama e um rol de atividades muito extenso para que você consiga oferecer. Então, se você é um corretor que vende, por exemplo, bastante automóvel, você já sabe da profissão do seu cliente. Então, acho que você já tem uma oportunidade na sua mão aí para você oferecer um RC profissional. Então, pessoal, é o seguinte, além do RC profissional para o corretor, que a Baeta, junto com a ACAD, estão oferecendo para você com um valor diferenciado, você não necessariamente precisa ser ainda parceiro da ACAD, né, cadastrado na ACAD, para contratar esse seguro para a sua corretora ou para você, pessoa física. Agora, além disso, né, a ACAD oferece todos esses RCs que estão aqui na tela. São mais de 30 atividades, tem mais além dessas que são as principais, para você oferecer para os seus clientes, tá? E aí, para isso, você precisa se cadastrar na ACAD, né, na seguradora, para poder oferecer esses seguros, tá? E para você se cadastrar com o suporte 100% gratuito da Baeta, entra lá no site da Baeta, baeta.com.br, você vai em seguradora, vai estar lá a ACAD, você já vai poder fazer o cadastro 100% online, tá, gente? Ou então, se você quiser, cadastro.baeta.com.br/ACAD. Entra nesse link direto, já vai direto para o cadastramento. Bom, esse é o recadinho que eu queria dar. Legal, muito bacana.